Olá, vamos para a nossa segunda aula da disciplina Legislação e Caracterização da Profissão Biólogo. Nesta segunda aula, vamos ver a atuação do biólogo, as exigências do Conselho Federal de Biologia e conhecer o nosso curso da UFPEL. A resolução número 300 do Conselho Federal de Biologia estabelece os requisitos mínimos para o biólogo atuar em pesquisa, projeto, análise, perícia, fiscalização, emissão de laudos, pareceres e outras atividades profissionais nas áreas de meio ambiente e diversidade, saúde, biotecnologia e produção. Ou seja, como nós falamos na aula anterior, quem reconhece o curso de Ciências Biológicas formado é o MEC, é ele que vai fornecer o diploma para todos nós profissionais. Contudo, é necessário regulamentar a profissão. Quem faz isso? Os conselhos federais. E para regulamentar essa profissão, ele determina quais são os requisitos mínimos para atuar como biólogo. Então, nós vamos falar sobre isto hoje. Nesta mesma resolução de número 300, ele estabelece a carga horária mínima, que é de 3.200 horas. Por que é necessário estabelecer uma carga mínima? Porque havia muita diferença entre os cursos em suas cargas horárias. Cursos de ciências biológicas que formavam o aluno em 5 anos e outros que formavam em 2 anos e meio, 3 anos. Então, ele estabeleceu o número mínimo de horas. Pode ter uma carga horária maior? Pode ter, mas o mínimo é necessário. No parecer número 1 de 2010 do Conselho Federal de Biologia, ele estabelece quais são os conteúdos curriculares necessários para formar um biólogo. Lembrando sempre que os conselhos federais seguem aquilo que já foi estabelecido pelo MEC. Então, se a gente pegar os documentos do MEC e dos conselhos federais, a gente vai ver que muita coisa ali está igual. E tem que ser igual, porque senão o MEC não vai diplomar aquele profissional formado na universidade. Bom, o Conselho Federal, então, ele divide os conteúdos curriculares em 2 grandes grupos, os básicos e os específicos. Quais são esses conteúdos básicos, né? Ele tem uma carga horária de 1.995 horas e o específico de 1.205 horas. Lembrando sempre que tem que dar as 3.200 horas pelo menos. Pode ter uma carga horária maior no seu núcleo básico, pode ter uma carga horária na formação específica, mas nunca menor que 3.200 horas. Começando pelo núcleo de formação básica. O próprio nome já nos ajuda, né, a identificar o que seria essa formação básica. Como a gente vê na pirâmide, para a gente chegar ao seu topo, é necessário construir uma base sólida, uma base forte, onde os outros conhecimentos vão poder se apoiar. Então é isso aí, o núcleo de formação básica, ele objetiva proporcionar conteúdos do campo do saber que forneça o embasamento teórico e prático. Lembrando sempre que a gente busca juntar esses 2 conhecimentos, o teórico auxiliado pelo prático, para que o acadêmico possa, a partir dessa formação base sólida, direcionar a sua formação específica, buscando assim construir sua identidade profissional. Deve privilegiar atividades obrigatórias de campo, laboratório e adequada instrumentação. Então, vamos conhecer quais são essas disciplinas que formam o núcleo de formação básica. O Conselho Federal, vocês podem observar que aqui eu vou sempre deixar o símbolo do Conselho Federal quando é aquilo que ele está determinando. E quando for da UFPEL, vai ter o símbolo da UFPEL. O Conselho Federal determina que as ciências morfológicas têm que ter 180 horas,
a microimune e parasito 120, bioquímica 75, biofísica 60, biologia molecular 60, fisiologia 90 e genética e evolução 180, dando um total de 765. O que nós temos aqui na UFPEL? Agora vocês podem ver o emblema da UFPEL. O que nós temos aqui? Dentro desse grupo de biologia celular, molecular e evolução, nós temos essas disciplinas aqui, ó. A biologia celular, a molecular, a microgeral, parasito, físio 1, físio 2, bioquímica, biofísica, genética, várias genéticas, imuno, anatomia do desenvolvimento, que seria a embriologia que vocês fizeram no ensino médio, e a morfologia humana básica, que pega a histologia e a anatomia. Esse total dá 765,2 horas. Outro grupo dentro dos currículo básico, diversidade biológica, que vai ter a zoologia, botânica e micro-organismo, num total de 690 horas, que é exigido pelo Conselho Federal de Biologia. O que nós temos? A zoologia de 1 a 4, as criptógamas, anatomia vegetal, fanerógamas e a físio, dando um total de 552 horas. E aqui, gente, eu aproveito esses slides para explicar uma coisa para vocês. Antigamente, né, até o atual PCC, que é o de vocês, nós aqui na UFPEL, a gente considerava horas aula. Então, para cada aula que a gente considerava 1 hora. Só que, na verdade, como vocês sabem, as nossas horas são de 50 minutos. Então, se for contabilizar isso em hora relógio, fica menor. Então, no nosso PPC, estava ali que tinha 663 horas aula. Mas, na verdade, se for desconsiderar esses 50 minutos, né, ele cai para 552, ficando ainda abaixo daquilo que foi exigido pelo Conselho Federal de Biologia, mas que não traz nenhum problema. Nosso curso é reconhecido, não temos nenhum problema em relação a isso, porque a gente tem outras disciplinas durante o curso que também compensam esse déficit da carga horária. Mas essa discrepância entre hora-aula e hora-relógio vai ser corrigido agora com o novo PCC que está sendo elaborado. No grupo da ecologia, o que o Conselho Federal de Biologia exige? Que tenha disciplinas sobre ecologia, sobre conservação e manejo, biogeografia e gestão ambiental, dando um total de 240 horas. E para contemplar isso, que o Conselho exige, baseando nas normas do MEC, a gente tem as ecologia 1, 2, 3, gestão e licenciamento ambiental e fundamentos de biogeografia, dando um total de 240,9 horas. Agora, fundamentos das ciências exatas da Terra, tem geologia, paleontologia, matemática, bioestatística, física e química. Bom, como vocês estão vendo aqui, gente, quem exige esse conteúdo é o Conselho Federal de Biologia, seguindo as normativas do MEC. Portanto, quando a gente encontra algum aluno insatisfeito em ter que fazer química, física e matemática, afinal de contas ele escolheu biologia, a gente agora pode justificar por que essas disciplinas. Se o nosso aluno não faz matemática, o nosso aluno não pode receber o diploma de biólogo. Por quê? Porque o Conselho Federal não vai reconhecer, o MEC não vai dar esse diploma. Então, é necessário, sim, dar esse embasamento, né? Lembra que essas disciplinas fazem conjunto daquele grupo de disciplinas básicas. Então, é necessário a gente fazer uma física para depois entender uma biofísica, para entender uma fisiologia. Então, são necessários esses conteúdos. Às vezes, no começo do curso, eles ficam meio sem sentido. E quando os professores dessas disciplinas não dão a disciplina com enfoque na biologia, fica ainda mais difícil entender.
mas o conhecimento ele vai sendo construído e nos outros semestres então vocês podem entender melhor por que essas disciplinas no curso de Ciências Biológicas. Aqui na UFPEL então nós temos essas disciplinas de geologia, elementos de paleonto, cálculo, física, química, bioestatística. Como vocês podem observar aqui, a nossa carga horária é maior do que a exigida pelo Conselho Federal. Puxa, mas ela é maior justamente naquilo que a gente nem se identifica tanto como biólogo, né? Acontece o seguinte, essas disciplinas aqui, como vocês estão vendo, elas não são oferecidas pelo Instituto de Biologia, elas são oferecidas por outros institutos, outros departamentos. E nem sempre a gente consegue, como colegiado, negociar uma disciplina com a carga horária que a gente gostaria. Por exemplo, o Instituto de Matemática, ele já tem as disciplinas de cálculo que é oferecido para vários cursos. E a biologia é mais um dos cursos que ele oferece essa disciplina. Então, nós temos uma certa dificuldade de negociar a carga horária e o conteúdo específico dessas disciplinas. Então, o colegiado fica com essa disciplina que é oferecido pela matemática, pela física e pela química, para a gente ter no currículo de vocês essas disciplinas e assim poder receber o diploma, ser formado como biólogo. Agora, fundamentos filosóficos sociais, vocês podem ver que é uma exigência do Conselho Federal, né? Tem que ter bioética, filosofia, sociologia, antropologia e, finalmente, a nossa disciplina, ó, legislação do profissional biólogo. Então, a nossa disciplina, ela se encontra aqui. O que nós temos, então? Filosofia da ciência, bioética, legislação e caracterização da profissão de biólogo, dando um total de 99 horas, sendo que exigido é 60. Novamente, a gente se encontra naquela situação onde as disciplinas que são dadas pelo Instituto de Biologia, elas têm uma carga horária mínima, mas quando a gente pega uma disciplina de filosofia, a gente, como é dado por outro instituto, eles também têm um grande grupo de disciplinas e aí a gente fica dentro desse grande grupo.